Bem, amados, queridos e queridas irmãs, paz e graça, né, para todos nós. Tô aqui para fazer um vídeo bastante importante, que nunca falte azeite na sua lamparina, tudo bem? Se o vídeo houver algum corte aqui enquanto eu falo, é por causa que eu estou com uma tosse, né, parece que tem brasa na minha garganta, que queima tudo e eu dou uma tossida de vez em quando aqui, tá bom? Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo bastante importante para vocês, trazer aí algo do eterno. Como sempre, venho trazendo nos vídeos, tá bom? Para te alertar, abrir seus olhos e dizer que o fim aí está próximo, certo? Que a volta do nosso Mashiach, o retorno do rei, está aí às portas, né? Está bem próximo. Porém, antes, o iníquo, ele vai ter que se revelar. Para quem não sabe o que é o iníquo, tá chegando aí agora, né? O filho do pecado, o homem do pecado, é o anti-Mashiach, certo? Anticristo, o que significa? Né? Estar no lugar de Cristo e também ser contra, que vem do grego. Então o que acontece aí? Esses dias, né? Teve a concretização, teve ali, né, até não é portfólio que fala, eu vou dizer banner, né, um banner ali, uma imagem, uma foto ilustrativa que foi anunciada para o mundo sobre o acordo de Abraão, aonde tem Trump, Benjamin Netanyahu, Mohammed bin Salman, entre outras figuras aí com bastante referência, vamos dizer, no mundo, né, do Oriente Médio ali, que causa um burburinho na cabeça de muitos e também no coração. Por quê? Porque se você parar para analisar a jogada de marketing, vou dizer marketing, que foi feita em cima desse acordo, a foto, né, a ilustração, a mensagem que está sendo passada, porque o Trump, após ele vencer as eleições, né, após aquele teco, vou falar teco, né, para não dizer um nome mais agressivo, que ele tomou na orelha, ele se levantou ali com o punho fechado dizendo lutem, lutem, lutem. Ele disse ali que ele foi salvo por uma intervenção divina. Ele afirma que é Deus. Tem que ver também qual que é o Deus dele, né? Eu não vou rotular ele como nada. Porém, eu apenas quero dizer que o Trump está fazendo tudo isso que está fazendo, né? Tudo que ele está fazendo, ele está dizendo que é por uma intervenção divina, é algo divino que está conduzindo ele. E a imagem, como vocês conseguem perceber e ver aí, é uma semelhança, vamos dizer assim, né? Com a ceia ali do quadro. Então, quando você pega essa imagem dessa ceia famosa, né? A ceia ali famosa acima, e você olha embaixo, você vê uma semelhança imensa, né? Onde Jesus, na imagem acima, está no centro da imagem, e abaixo, quem que está no centro de tudo? É ele mesmo, né? O trombeta. E o que acontece no lado espiritual, já que eles estão tentando passar essa mensagem pra gente? Olha, houve uma ceia, a gente tá aqui pra paz, né? A gente tá aqui pra segurança do mundo. A gente tá aqui porque a gente não é inimigo, a gente é o amigo. A gente tá aqui pro bem da humanidade. É isso que o Trump tá tentando passar nessa imagem. Porque quando ele se compara com o nosso Salvador Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, ele está se colocando numa posição de divino. Ele está tentando mostrar para o mundo que ele está tentando trazer paz. Ele está tentando trazer a nossa confiança. Isso daí tudo, né, é tudo uma imagem que faz você baixar a tua guarda. Porque aonde tem Jesus, você fica mais tranquilo. E aonde há alguém semelhante a Jesus, você fica mais tranquilo ainda. Então o que acontece? Tu baixou a guarda, mas para você baixar a guarda, né, coisa que Jesus não quer que você baixe a guarda, ele quer que você seja sentinela, vigiai e orai, tudo bem? Por quê? Porque agora eu vou te falar então sobre as coisas espirituais, tá? Que o Pai me revelou nessa madrugada, quando eu pedi para o Pai discernimento para mim passar para vocês algo referente a essa imagem. Vamos lá. Na ceia, onde Cristo faz com seus apóstolos, na imagem de cima, vamos olhar a imagem de cima. O pão é Jesus. E quando Jesus reparte o pão, é um único só pão, certo? Ele pega um único só pão e reparte esse único só pão, que simboliza o seu corpo, certo? Quando ele reparte esse pão, que é o seu corpo, ele reparte ali para todos os discípulos, que na verdade ainda não eram apóstolos, eram discípulos, né? O pão simboliza Cristo, e Cristo em João 1 simboliza o verbo, palavra em ação. Jesus, ele era a palavra de Deus encarnada, né? Ele habitou dentro de um tabernáculo humano, um corpo humano, se esvaziou da sua glória. Então, pão, Jesus é o pão, a palavra. Jesus, ele está repartindo ali a palavra e colocando na boca de seus discípulos,
a palavra, que ele é o pão, automaticamente que dá vida, a palavra dá vida. E Jesus é tudo isso, é o caminho, a palavra, a verdade, a vida, ele se intitula como tudo isso. E ele é, na verdade. Então o que está acontecendo na imagem de cima? Isso daí é um ponto bastante crucial. Todo mundo está comendo do mesmo pão. O único só pão se repartiu ali para os 12 discípulos e eles comeram, né? Até mesmo Judas. Então o que acontece na imagem de baixo agora, quando a gente vem para a imagem de baixo? Eles estão simbolizando ali, né, a ceia, vamos dizer assim. Mas cadê o pão no centro de tudo isso? Cadê Jesus, né? Não há pão. E se há pão, cada um está com o seu próprio pão. Cada um está com a sua própria palavra. E essa aí é para você que deve ter pensado, ué, cadê o pão na imagem que eu não tô vendo de baixo? O pão está guardado, o pão está escondido, tá entendendo? Por que o pão está escondido? Para você não ter discernimento, para você não entender essa palavra. Então, se você estiver questionando, né, você tem o poder de questionar, você é livre para questionar. Se você questionou por que eu não tô vendo o pão aí, é porque está guardado. Deus, ele é misericordioso, ele tá revelando isso para você aí, tá? Que tá questionando, porque tem gente que vai questionar, tá bom? Jesus, quando ele divide o pão para os seus apóstolos, o seu único pão, e ele é o único pão que desceu do céu, ele mesmo se intitula isso, o pão verdadeiro, ele tá querendo dizer o quê? Ó, vocês vão comer da palavra, né? É um único só pão, uma única só verdade, e um único só intuito, e um único só obediência, uma única só obediência, um único só caminho a seguir. Não existe outro. Na imagem de baixo, cada um está com o seu próprio pão, cada um está com a sua própria palavra, e ninguém está repartindo o pão com ninguém. Quando eu digo cada um está com o seu pão, Deus está revelando o quê? Né? Deus está revelando que cada um está com a sua própria palavra, cada um está com a sua própria língua, cada um está com o seu próprio caminho, não no caminho de Deus, cada um está com as suas próprias convicções, cada um também está com os seus próprios erros, cada um está com os seus próprios pecados, cada um está com as suas próprias quedas, e quando não há um único só pão no centro de tudo isso, não tem como dar certo, porque tá cada um com a sua própria língua ali, cada um com o seu próprio interesse. Você pode ver, Benjamim, Nataniel, Israel, ali, o povo judeu, né? O povo judeu do judaísmo, não do judaísmo messiânico, judaísmo que não crê em Cristo, não crê no pão da vida. Então, se o Trump coloca ali o pão da vida no meio, que é Jesus, não tinha acordo. Por quê? Mohammed bin Salman, sendo muçulmano, né, do Islã, vamos dizer assim, mesmo que seja sunita, né, ele não crê que Jesus era divino. Eles não crê, o Islã, o muçulmano, ele não crê que Jesus, ele morreu na cruz. Eles acreditam que Judas morreu. E o cristianismo, né, a base do cristianismo é sobre a divindade e também por Jesus ser homem, divindade, e ele ter morrido e ressuscitado. Então, se não há morte e não há ressurreição da palavra, não tem ali salvação. Você tá entendendo? Então, o Islã, ele não crê que Jesus, ele morreu e ressuscitou. Eles acreditam que foi Judas. O judeu não acredita nas palavras, não acredita no próprio Messias, né? Eles estão esperando o Messias dele até hoje. O Islã está esperando o Mahdi, se eu não me engano. E o islâmico, o muçulmano, ele crê que Jesus é Isa. Então, assim, tá cada um com o seu próprio pão, certo? Então, se o Trump viesse com o pão da vida, que é Jesus, e colocasse ali no centro, não haveria acordo. Então, o Trump, ele teve que se abster desse pão para conseguir esse acordo. Por quê? São acordos movendo os seus próprios interesses. Não um único só interesse de Cristo. Ninguém quer saber aí o que Cristo pensa disso. Cada um está atrás do seu próprio benefício, do seu próprio desejo, da sua própria ambição, né, do seu próprio negócio. Essa é a mensagem. Então, quando acontece isso, né, onde as línguas estão divididas, a palavra está cada um com a sua própria palavra, cada um com a sua própria língua, cada um com a sua própria convicção, torna-se o quê? Línguas divididas. E você se aprofundando mais nisso, em línguas divididas, isso se torna o quê? Babilônia, Torre de Babel. Isso se torna a Torre de Babel, né? Porque isso se torna a reconstrução de Babel, né? Em Babilônia.
A grande Babilônia. Por isso que fala em Apocalipse, né? E ela é chamada de a grande Babilônia. Então essas línguas divididas é a grande Babilônia. E você pode ver que na Babilônia, quando eles tentam construir a torre, Deus dá uma olhada e fala assim, ó, tá todo mundo unido num único só propósito, mas não é um propósito verdadeiro. É um propósito do seu próprio ego, da sua própria vaidade, da sua própria arrogância, da sua própria soberba. Então desçamos e confundimos o homem, né? A língua. A língua foi confundida, a língua está confundida até hoje, porque hoje você tem que aprender um novo idioma, certo? Porém, Jesus veio não para unificar a língua, mas veio para unificar o espírito. Não é à toa que quando vem a ressurreição e desce o Consolador, que é o Espírito Santo, no Pentecoste, eles começam a falar em línguas estranhas. Você já vê aí que não veio para unificar as línguas, mas veio para unificar o espírito. E mesmo todo mundo falando em línguas estranhas, o espírito estava entendendo e testificando. Estavam falando no único só espírito, o espírito que vem de Deus. E esse espírito que está aqui não é um espírito que vem de Deus, é um espírito que a língua está estranha, cada um na sua língua, cada um na sua crença, cada um na sua fé, cada um com o seu próprio pão, não é um único só pão repartido, certo? Num único só propósito, a verdade. E isso faz com que Deus olhe para eles como se estivesse olhando para Babilônia, Babel. E isso está em Apocalipse. Isso está em Apocalipse. Então o que acontece? O fim está próximo. Deus está falando, eu estou voltando. Eu vou descer na terra. Eu vou olhar para os homens e eles estão tentando... Ao olhar para os homens, né? Ao olhar para os homens, Deus, né? Deus está olhando para os homens, está vendo que o homem mais uma vez está tentando construir essa torre, essa unificação entre eles, mesmo com as línguas divididas agora. A língua já foi dividida, mas a ciência se multiplicou, o conhecimento, ao ponto do homem usar do conhecimento que se multiplicou para conseguir se comunicar. Ou seja, a língua está diferente, mas o homem consegue hoje entender o outro através do estudo humano, não através do espírito. Então o espírito que está no meio disso tudo não é um espírito verdadeiro, um espírito de uma só língua, um espírito que entende mesmo com as línguas distorcidas, igual foi no Pentecoste, certo? É o espírito que causa confusão, porque as línguas tão estranhas, né? Tão cada um falando sua própria língua, sua própria crença, seu próprio ego. E isso daí, cara, por isso que fala, e ele afirmou um acordo de uma semana com muitos, e no meio da semana cessou o acordo. Por quê? Porque é confusão. Cada um tá visando o seu próprio interesse. E aonde cada um visa o seu próprio interesse, alguém se sente enganado. Alguém se sente injustiçado uma hora. Alguém se sente coagido. Alguém se sente lesado. E aí que se cessa, né? Nessa semana o sacrifício, né? E a oferta. Até que o abominável da desolação, né? O iníquo se manifeste de vez, entre dentro do santuário de Deus, se julgando seu próprio Deus. Então assim, vai ter terceiro templo? Eu não sei. Já tem os... Eu, por conta própria, não sei. Pode acontecer muita coisa. Mas de acordo com o que estamos presenciando, Deus venha permitir, porque os itens, né, as coisas ali pro templo já tá, a novilha vermelha também. Porém, quando também se trata de ele entrou dentro do santuário de Deus, eu lembro de uma passagem bíblica onde Paulo diz, vós sois o templo do Espírito Santo, é o nosso corpo. Então o templo ele é físico, mas quando se fala e ele entrou no nosso corpo, ele vai querer colocar uma marca na gente. Por isso que fala sobre a marca da besta. Por quê? Ele vai tentar entrar dentro do templo de Deus, e o nosso corpo também é templo. Não se desapega dessa palavra, tá? O templo religioso pode até vir, e vai vir, né? Certo? Mas o templo de Deus mesmo, não é esse templo que eles vão construir. O templo de Deus mesmo é o nosso corpo. Então eles vão tentar profanar o nosso corpo com o quê? Com a marca. Ele pode até profanar esse terceiro templo, o anticristo dizendo ser Deus lá dentro. Mas também vão vir para o nosso corpo, porque nós somos o corpo de Cristo. Um corpo incorruptível, vamos dizer assim, através da palavra. Cristo é a cabeça. Da mesma forma que aquela
estátua que Daniel revelou a imagem era uma estátua de um corpo também com a cabeça de ouro. Cristo é o corpo verdadeiro, aquela estátua é o corpo do anticristo. Veio a cabeça de ouro, né, os pés ali de barro misturaram com ferro, e veio a rocha que esmiuçou tudo. Então tudo está se ligando agora. Vamos se apegar em Cristo, porque eu tô torcendo, não acredito, né, 100% nessa convicção de arrebatamento antes, tá? Por causa que tá escrito lá. E ele colocará sua marca em muitos, nos ricos, nos pobres, nos escravos, nos livres, né? Nos pequenos e nos grandes. Se for haver arrebatamento e toda criança será arrebatada, por que ficará criança? Aí vai ter gente que vai dizer assim, ah, mas Deus não vai guardar o filho do ímpio. Cara, como assim? Uma criança. Então, assim, se for acontecer o arrebatamento, agora já tá mais que na hora. Ah, Lucas, quem é você para decretar a hora? Ah, os sinais já estão aí. O pré-tribulacionista falou que não ia haver a manifestação do iníquo. Então já tá aí a hora, certo? Mas e se não acontecer, né? Creio eu que não irá acontecer agora, posso estar enganado, mas tem argumentos, porque aonde Deus vai colocar o seu juízo, se não vai ter testemunha? Ah, mas vai ter as duas testemunhas. No Apocalipse, Deus vai descer duas, né? Tudo bem, pode fazer sentido. Deus sobe a igreja e traz as duas testemunhas, né? Para testificar, para testemunhar aí tudo que tá acontecendo. Mas, cara, nós também não poderemos ser essas testemunhas? Será que as pessoas estão vivendo Deus tão pouco, tão apegado tão em bem material, tão acomodado nessa doutrina de prosperidade, porque isso sim é apostasia? Quando você vive como se tivesse já marcado pela marca da besta e só falta a marca física, isso é apostasia. Viver como se já estivesse sendo marcado pela marca da besta, sem ter a marca espiritual. Vai ter a marca física? Vai. Mas as pessoas estão vivendo como se já tivessem marcadas. Isso é apostasia, porque ele não pode se revelar sem antes que venha a apostasia. O que é apostasia? O povo de Deus agindo em concordância com o anticristo, vivendo em concordância com ele mesmo sem estar marcado. Então assim, ele só vai se revelar para marcar aquilo que já está aparentemente marcado. Isso é apostasia. Você se afastou de Deus, você está vivendo contrário a Deus, você já foi de Deus, você tá vivendo como se você já tivesse sido marcado. Ah, Lucas, e como que eu sei se eu tô vivendo como se eu já tivesse sido marcado? Tu tá juntando tesouro na terra? Deus falou para não juntar. Se você estiver juntando, você tá vivendo como se você tivesse marcado. Você vira a tua face quando alguém vem dar um tapa no teu rosto? Quando eu digo tapa no rosto, é afronta. Quando você sofre afronta, você fica com ira e você rebate? Com ira no coração? Você olha pra pessoa e você não vê que você tá lutando contra principado e potestade? É isso mesmo que eu falei. Quando você olha pra pessoa, você não percebe que é principado e potestade? E não é contra a carne da pessoa que você tem que lutar? Mas você se apega na pessoa, você guarda mágoas sobre a pessoa, você não vê que tem um mundo espiritual? Se você é contrário a tudo isso, se você não segue isso, você tá vivendo como se você tivesse marcado. Você tá entendendo o ponto que eu quero chegar? Você tá pegando a glória pra você? Você tá ajudando as pessoas e você tá querendo uma recompensa das próprias pessoas? Você tá querendo que as pessoas sejam recíprocas? O revestimento, a bênção, né? O reconhecimento vai vir do céu, não vai vir do ser humano? Se você estiver agindo dessa forma, se você tá se chateando quando você não recebe ajuda porque você já ajudou demais, você tá vivendo como se você já tivesse sido marcado. Deus está usando uma palavra tão forte. Por que Deus está usando uma palavra tão forte se vai ter arrebatamento? Por que Deus está falando para as pessoas se arrepender se vai ter arrebatamento? Poxa, Deus está falando para você se arrepender porque ele vai vir te buscar? Ou é para você não cair no engano? Porque uma pessoa arrependida, ela sabe reconhecer aquele que não está arrependido. Porque uma vez arrependido, os seus olhos são abertos e você não cai no engano. Se Deus está falando tanto sobre arrependimento, será que é porque a gente precisa se arrepender para ser tirado daqui? Ou a gente precisa se arrepender para combater o mal e dar testemunho de que nós somos a igreja do Senhor em meio à tribulação? Porque Deus, quando tirou Moisés do Egito, né? Quando jogou as pragas ali, quer dizer, no Egito, ele não tirou o povo de lá. Ele esperou passar toda aquela tribulação, todas as pragas, todas aquelas coisas ruins que estavam acontecendo no Egito, mas guardou o povo, não é à toa que passaram o sangue na porta, né? Quando foi levar os primogênitos. E aí? Fala pra mim isso. Explica pra mim isso. Deus, quando foi trazer o dilúvio pra terra, ele não tirou Noé. Ele colocou Noé dentro da arca e o guardou. Então, se você acha que vai acontecer tudo isso aqui na terra e você vai ser tirado, você já se acomodou. Porque você tá juntando tesouro,
Você tá apegado na tua vida aqui, você tá vivendo aqui como se você não fosse passar por nada. Mas Deus tá falando totalmente o oposto. Se desapega. Porque se você estiver apegado, você vai ceder a marca da besta. Se é um carro que tá fazendo você se afastar de Deus, e a marca da besta vir, e para você não ter a marca, você vai ter que perder seu carro, você não vai querer perder seu carro. Se é uma casa, você não vai querer perder sua casa. Então fala para mim, é cabível você ser retirado daqui? Como que o joio vai ser separado do trigo, certo? Se o trigo, cara, as pessoas entenderam completamente errado. Ah, o joio vai ser separado do trigo. Por quê? Porque Deus vai tirar o trigo e vai deixar o joio. Não. O trigo e o joio vai estar no mesmo lugar. Quem vai decidir a separação, quem vai separar, vai ser a marca. Porque o trigo vai pro abate, abatedouro. E o joio? Fala pra mim o joio. O que vai acontecer com o joio? O joio vai ceder a marca. Aí vai haver a separação. Muitos cristãos estão apegados nos seus bens, vão ficar com a marca da besta. Porque não vai querer perder, ainda vai culpar Deus. Ai, não tinha uma promessa de arrebatamento. Mas Jesus disse, um certo dia, quando o seu coração e sua alma estavam aflitas até a morte, olhou para o céu e disse: Pai, o que direi eu agora? Me livre desta hora. Mas foi para isso que eu vim. Mas foi por causa dessa mesma hora que eu vim. Então a igreja está aqui e a igreja está ouvindo essa palavra de arrependimento. Se apegue em Deus, porque foi para essa hora que viemos. Chegou o momento, rapaziada. Chegou o momento de você testemunhar se você é um cristão de verdade ou não. Ai, meu Deus, mas e agora? Eu não vou conseguir passar. É, você não vai conseguir passar porque sua lamparina tá apagada. É aí que vem. É aí que vem. Cara, aquela parte das virgens, né? As prudentes e as imprudentes. Porque as imprudentes, elas deixaram ali a lamparina apagar. Quando fala sobre 10, é 10 que estavam com Deus. Não é 10 que não estavam com Deus. 5 ficou se enchendo do Espírito Santo e se comendo a palavra, mantendo a lamparina acesa. A outra deixou apagar por quê? Acreditou num falso evangelho. Acreditou em pessoas que eram anátema. E ainda mesmo que um anjo do céu venha e pregue um outro evangelho que vos tenho anunciado, seja esse anátema, seja esse excluído, seja esse maldito. Deus já profetizou ali. Se você acreditou nesse evangelho, você é anátema, você é excluído. Você acreditou num evangelho falso o tempo todo. Agora, você vai ter que correr atrás do azeite, cara. Sabe por quê? Porque vão cortar a internet, os vídeos que vão subir, eles vão remover, vai ter conta de cristão que tá pregando a verdade que vai cair, vão retirar as bíblias. Você vai buscar Deus aonde, meu filho? Se você acreditou num falso evangelho, você vai buscar Deus aonde? Deus ainda ele é tão misericordioso que ele vai colocar 2 testemunhas aqui, tá? Para pregar o evangelho. Então, pelo menos, você ainda tem uma chance, tá? Mas lá nas virgens imprudentes tá dizendo que quando elas voltarem, a porta vai estar fechada. E aí? E aí? Então, assim, tomem cuidado, porque o fim, ele já não tá mais na porta, né? Ele já tá com a mão na maçaneta, a porta já tá abrindo. O fim tá perto da meia-noite. Tá chegando meia-noite, rapaziada. Olha o relógio do Apocalipse. Tá chegando a meia-noite, tá? Fiquem todos com Deus aí. Espero que você guarde esse vídeo no seu celular. Salva, manda pro máximo de pessoa que você puder. Espalhe a palavra de Deus, porque chegou o momento.